Shalom, como vai? Tudo bem, meus irmãos? Que bom estar com vocês aqui novamente para compartilhar algo que Deus tem falado aqui ao meu coração e eu preciso compartilhar com vocês sobre algo que é o controle. Quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? Vou aqui pedir para que vocês abram sua Bíblia lá no primeiro livro, no livro de Gênesis, onde Deus nos explica aí a chave de quem está no controle, tá? Abra aí em Gênesis 4, versículos 5 ao 7. Vamos ver aí. Fala da história de Caim e Abel, porque ambos ofereceram um sacrifício ao Senhor, em adoração e reconhecimento de quem é Deus. Aí no versículo 5 diz: mas para Caim, a sua oferta, Deus não aceitou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, quer dizer, o Senhor veio até Caim falar com ele. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Meu irmão, aqui está o segredo. Vou tentar dar uma breve explicação, né? Trata-se aqui da ação do pecado sobre Adão. Uma livre tradução desta parte do versículo seria o seguinte: o pecado está de tocaia junto à porta. O seu desejo é possuir-te, mas tu deves dominá-lo. Deus revela que nós devemos dominar, ter o controle sobre o que é certo e sobre o que é errado. Que no momento que você vai praticá-lo, você sabe que está fazendo o certo ou o errado. Porque se fizer o errado, você está sem o domínio, está sem o controle. Deus retrata o pecado como uma força tentadora que, de modo semelhante a uma fera ou a um demônio, está pronto para atacar e devorar. Por outro lado, Deus também concede aos seres humanos a capacidade de vencer e de resistir ao pecado, quando nos submetemos à sua palavra. Capacitados por sua graça, é do ser humano a opção de ceder ao pecado ou de vencê-lo. Capacitados por sua graça, capacitados pela sua palavra, Deus dá ao ser humano o livre-arbítrio de vencer e resistir ao pecado ou ceder e se entregar a esse desejo, que, como ele fala aqui nos seus comentários, que é como uma fera que está ali na sua porta, pronto para te devorar, pronto para te escandalizar, pronto para
dizer: eu tenho um domínio sobre você, não é você que tem um domínio sobre mim. Mas Deus nos dá a capacidade de termos o domínio, o governo, o controle sobre o pecado. Desde que estejamos debaixo da graça, debaixo da palavra e sermos conscientes do que é o certo e do que é errado. Porque a palavra nos explica, nos ensina o que é certo e o que é errado. E isso está dentro de você, nasce dentro de você quando você se entrega a Deus e se entrega a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Vamos arremeter aqui lá em Romanos 6. Romanos 6. Vamos abrir aí, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É difícil, irmão, porque o pecado está sempre à porta, sempre batendo. É muito fácil de nós cairmos. Quantas vezes nós já caímos? Inúmeras, inúmeras vezes. Mas precisamos ter a consciência do controle e nos fortalecermos na força da palavra para vencermos e termos o controle sobre nossas atitudes. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que parecemos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que
a quem vos apresentardes de servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. A liberdade e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Meu irmão, eis aí o segredo. Você foi criado para estar no controle. Ter o governo está em suas mãos. Não ceder ao pecado, pois ele está à porta. Todo dia bate, querendo entrar. E nós temos que fechar essa porta. É o nosso sacrifício vivo nessa terra. Pense nisso. E apresentei ao Senhor uma consciência limpa, crendo que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Deus abençoe você nessa noite, nessa manhã, e que te abençoe. Que faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a Shalom,